O lendário Chelsea Hotel, um ícone da contracultura dos anos 1960 e um refúgio para artistas e intelectuais famosos, incluindo Patti Smith, Janis Joplin e as superestrelas da fábrica de Warhol, está em reforma. Em breve reabrirá ao público como um dos hotéis de luxo mais elegantes de Nova York. Dezenas de moradores de longa data, a maioria em seus últimos anos, vivem em meio aos andaimes e à construção constante há quase uma década. Neste cenário caótico, Dreaming Walls, Inside the Chelsea Hotel nos leva pelos salões históricos do hotel, explorando seu corpo vivo e as origens boêmias que contribuíram para sua estatura mítica. Seus moradores e as próprias paredes enfrentam agora um ponto de virada em sua história comum, alternando artisticamente entre as memórias efêmeras associadas ao infame Chelsea Hotel e as preocupações mais granulares de seus atuais moradores. O novo documentário de Maya Duvergier e Amélie Van Elbe, o produtor executivo de Martin Scorsese, Dreaming Walls, Inside the Chelsea Hotel, é uma reflexão concisa do apagamento de monumentos históricos em nome da gentrificação, centralizando o demorado processo de construção que fechou o hotel em 2011, mas permitiu a permanência de seus moradores de longa data. O documento segue principalmente os resistentes em seu 9º ano de construção, muitos que veem o hotel como um dos últimos exemplos de boêmia e acessível, vivendo em Manhattan. 12 andares de tijolos que abriu na 23rd, setor em 1884, recebeu Oscar Wilde e Mark Twain, e foi o lar de todos, de Janis e Hendrix a Marilyn e Tennessee Williams, Sam Shepard, Arthur C. Clarke, que escreveu o tratamento de tela para 2001 lá, e Bob Dylan. O Dylan, original, o poeta Dylan Thomas, deu uma reviravolta embriagada e fatal para pior em uma sala do Chelsea, que foi um verdadeiro ponto de venda para a poeta e roqueira Patti Smith, vista em imagens datadas dos anos 70. Embora povoada por vários artistas e excêntricos, Melly Lister, uma dançarina idosa, coreógrafa e artista, serve como guia do filme, movendo-se pela zona de construção com seu andador, discutindo os momentos históricos com vários trabalhadores da construção civil e colegas artistas, ao contrário de outros moradores que lamentam a construção quase constante que está literalmente mudando o prédio. O inquilino chama hiperbolicamente todo o processo de estupro em câmera lenta. Lister continuamente olha para frente, até falando sobre novas peças de dança em que está trabalhando, enquanto paredes e pisos estão sendo reconfigurados em torno dela. Intercaladas com essas reflexões atuais, há imagens de arquivo que apresentam o ex-gerente do hotel, Stanley Barr, que supervisionou o hotel dos anos 70 até 2007. Enquanto gerente, Barr promoveu um coletivo de artistas, permitindo que vários criadores ficassem no hotel, e muitas vezes, recebendo obras de arte como pagamento do aluguel. Esta obra de arte foi colocada nas paredes do hotel, e funcionou como um exemplo autônomo de boêmia, como o inquilino descreve. Antes da redução das famosas paredes do hotel a placas estéreis pelos novos proprietários, refletindo a luta que os atuais inquilinos foram, e continuam a ter, com nova gestão. O Chelsea ainda mantém sua história se todos os aspectos de suas vidas anteriores forem apagados no processo? Uma série de mudanças de propriedade, uma clientela que incluía muitos inquilinos antigos, alguns deles acumuladores, e uma renovação interminável que consumiu a década de 2010, só reabriu em fevereiro passado, torna seu filme mais paleontológico do que histórico. Estamos dando uma olhada nos ossos, no meio da escavação, ouvindo histórias arquivadas em filme e lembradas pelos idosos habitantes deste escuro monumento de vitral, lamentando o que está se tornando, lamentando o que foi perdido. Os inquilinos de longa data mais históricos reconhecem-no, e a si mesmos como remanescentes de outro tempo em Nova York, quando Warhol filmou Chelsea Girls. Em um andar quando boêmios de várias gerações foram atraídos por ele, até e incluindo aquele aspirante a dançarina de Michigan Madonna Louise Ciccone, que voltou a tirar fotos para seu livro, Sex, depois de se tornar a loira de garrafa mais famosa do mundo, enquanto grande parte do filme se move para os vários apartamentos confinados, apresentando o grupo eclético de inquilinos que resistiram à pressão corporativa. Duvergier e Elbe literalizam seu título como vários pontos, projetando várias figuras que ficaram no hotel em suas paredes agora estéreis: Dylan Thomas, Andy Warhol, Janis Joplin, Marilyn Monroe, Madonna, etc. Essa escolha estética mostra a história que está embutida dentro das paredes que agora estão sendo derrubadas, com até mesmo um trabalhador da construção civil admitindo que parece que os fantasmas dos moradores do passado estão falando com ele.
Mas o filme também não está tão interessado em nostalgia crítica, com muitos moradores falando sobre como o hotel se tornou um paraíso para drogas e prostituição no final do mandato de Barry. E eles estão esperançosos de que quando o hotel estiver pronto, ele possa retornar ao seu dia de feno. Há uma pequena filmagem de arquivo, uma entrevista com o compositor Virgil Thomson, um residente de longa data que morreu lá em 1989. Mas, principalmente, estamos vendo uma árdua reforma através das lentes da câmera, ouvindo os devaneios, queixas de muitos moradores seriamente idosos, dançarinos e drag queens, pintores aposentados e outros que entraram neste pedaço barato e localizado no centro de Manhattan, através das maquinações e indulgência do gerente de longa data Stanley Barr, filho de um de seus muitos proprietários de longa data ao longo das décadas. Se há uma falha nessa abordagem com o filme deles é na dependência de o espectador saber muito dessa história ligada ao lugar que entra. Somos convidados a sonhar junto com os cineastas, sem muitos antecedentes, notas de rodapé, ou entrevistas com especialistas ou as pessoas célebres que já viveram lá. A história do hotel é talvez muito avassaladora para cobrir no escopo de um único filme, mas Dreamin' Walls está mais empenhado em capturar um clima do que em fornecer uma visão cronológica do Chelsea. Recebemos apenas trechos da vida dos inquilinos e raramente recebemos os relatos completos das pessoas famosas que passaram pelo hotel. Em vez disso, essas memórias fragmentárias agem como um convite para olhar o Chelsea fora do escopo do filme, para perceber que, digamos, Arthur Miller frequentou o hotel após seu divórcio de Monroe, ou que Arthur C. Clarke escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço enquanto estiver lá. Há simplesmente muitas histórias para conter sobre o Chelsea, mas Dreamin' Walls faz bem em mostrar como os fantasmas do passado dos moradores podem, esperançosamente, informar o futuro do hotel. Eles nos deram um filme de 80 minutos, mais 10 minutos, resumindo sua notoriedade, recebendo trechos de Mickey e Elliot Gould, ou Patty S. ou Betty, ou Jane Fonda ou Russell Brand. Robbie Robertson ou Ed Izzard não parece pedir muito. Dreamin' Walls ainda consegue ser um poema visual para o lugar no final de sua longa decadência, antes de sua mais recente e cara reinvenção de luxo.